Olá, meu nome é Rodrigo e agora eu vou apresentar o trabalho de estatística de web scraping com análise de dados em Python. Estes são os integrantes do grupo, que é eu, Rodrigo, que estou apresentando, Tainá e a Thalita. O sumário, que é o que a gente vai abordar nessa apresentação, o que eu vou abordar na apresentação, é mostrar a base de dados que a gente trabalhou para fazer o trabalho, as duas cidades analisadas que a gente escolheu para fazer a análise em Python, analisar cada variável, que é da coluna que vai ser apresentada, que é ITHM, em Desenvolvimento Humano Municipal, de renda, longevidade, educação e o geral. E as conclusões que a gente teve do trabalho. Essa é a base de dados, que, como mostra, como está mostrando aí, são 645 municípios, né, do estado de São Paulo. Aqui no número de linhas dá para ver o tanto de municípios e é composto por 8 colunas, que estão apresentados aqui também, e o foco da análise vai ser analisar cada variável, né, da IDHM, de renda, longevidade e educação, IDHM 2010, as características desses dados, né, pegando os cálculos necessários, e apontando, fazendo inferência de acordo com as cidades que a gente escolheu, para analisar em relação ao todo, né, o conjunto de dados. As cidades de análise são essas duas. Bom Jesus dos Perdões e General Salgado, que a gente fez de modo aleatório, com dois números de RA, de dois integrantes do grupo. Bom, agora vamos começar as análises. Essa é de primeiro, análise de DHM 2010, como mostra ali na setinha. Primeiramente tem esse gráfico de dispersão, para mostrar o todo, né, das cidades, como se comportam os números que apresentam as cidades em relação ao IDHM 2010, né. Então, a gente transformou esses dados em lista e fez esse gráfico de dispersão para mostrar mesmo o conjunto deles. E cada pontinho desse é equivalente a uma cidade, né, o número da cidade, em relação ao IDHM 2010. A gente já observa logo de início que existe uma concentração maior entre o número 700 até o 750, ou seja, a maioria dos conjuntos de dados das cidades estão próximos a esses números, né, esses índices de 700, 750. E nesse gráfico também dá para ver os outliers, né, de acordo com esse ponto aqui, do lado da direita, que também é o número máximo, e o mínimo também desse ponto da esquerda. Mas o máximo e o mínimo vai ser mais aprofundado no próximo slide. Esse gráfico aqui, a gente fez um box plot para mostrar melhor, né, essa concentração de dados, como foi mostrado ali no primeiro gráfico, e de fato mesmo, né, a concentração está entre os 700 e 750, né, como a gente consegue ver nesses dois quadrados aqui no meio, na metade. Esse gráfico aqui é interessante porque ele já mostra o número do maior número, né, o maior índice do DHM de 2010, né, é o máximo aqui, 862, e o mínimo. Aqui também nesse gráfico, ele mostra a mediana, né, que é o quartil 2, o quartil 1 e o quartil 3. É um gráfico, ele faz isso de forma automática, mas o, os quartis vão ser mais aprofundados nos próximos slides. Aqui também mostrando a concentração de dados, né, onde está os números que aparecem mais frequentemente. A gente tem esses dois gráficos, esses dois histogramas, né, um cumulativo e um histograma normal, para mostrar mesmo a concentração, que é basicamente o que a gente já viu nos dois gráficos anteriores. E aqui já tem os valores de alguns cálculos que foram feitos, né, da amplitude, variância e desvio padrão. E mostra aqui a amplitude 223, da variância 1048 e o desvio padrão 32. A gente não transformou esse número para inteiro, né, mostrando, deixamos os cálculos em números reais, mesmo com dois dígitos à direita. Aqui a gente já calculou a média, a mediana, a moda e algumas outras contas, né, o outlier, média populacional, amostral
tirando o outlier, né, mediana, moda e o valor máximo e o mínimo, como foi apresentado. Então, aqui no gráfico, como podemos ver, a gente fez uma linha tracejada mostrando onde está a média em relação ao histograma, né, onde está ao conjunto todo de dados, né. Então, a média, como está em vermelho aqui, ela está bem aqui nesse meio, né, e a média equivale a 739, né, tanto a populacional como a amostral, né, tipo arredondando para o número inteiro. A mediana também está aqui bem perto, 738, né, um dígito a menos. E a moda, então, como são dois valores modais, né, 719 e 751. Então, 719 aqui no primeiro da esquerda e 751 aqui no último da direita, da cor verde. E a gente também calculou quantas cidades estão acima da média, abaixo e igual à média, né? Então, 313 acima, 7 igual à média e 325 abaixo da média. Aqui a gente separou os dados por quartis, então fiz o cálculo por considerando 4 quartis, né, para ficar melhor visualmente falando, né. Então, cada cor desse aqui, né, como está aqui na legenda, o azul é o quartil 4, o vermelho é o quartil 2, o quartil 1 aqui de verde, o quartil 3 de roxo. Então aqui tem os cálculos, né, bem embaixo do gráfico. O corte 1, o limite, né, os de dados para que englobam, o corte 1 é 719, o corte 2 738, o 400, 761 e por assim vai. E aqui é interessante mostrar o quantas cidades que estão no quartil, o número de cidades que compõem cada quartil, né? Então, 169 no 1, 156 no 2, 161 no 3 e 159 no 4. E a amplitude interquartil, né, que é a diferença do quartil 4 com o quartil 1. Tá aqui também o cálculo abaixo do gráfico. Também foi feita uma distribuição por porcentagem, né, separada em 4 grupos. Então, para mostrar mesmo a, o cálculo foi feito em relação ao quartil, né? Então, no grupo P1, assim, é o mesmo número dos quartis, né? Para mostrar mais a distribuição mesmo desses conjuntos de dados, né? Então, no P1, que é o que tem mais cidades, né? Então, 26,2%, que é 169 cidades que estão no quartil 1, que o limite é 719. Né? Mais um gráfico para mostrar a relação do quartil em relação a relação de um quartil, né, com um todo. Então, agora eu vou mostrar a relação, né, da análise, desculpa, a análise de Bom Jesus dos Perdões em relação ao IDHM 2010. Então, como se comportam os dados de Bom Jesus dos Perdões com o todo, que é o IDHM 2010. Aqui temos quatro imagens, né, que a gente fez essa análise. A primeira aqui da direita é para mostrar no ponto, né, esse ponto vermelho, onde está Bom Jesus dos Perdões em relação ao conjunto total de dados do IDHM 2010, né. Aqui em cima já mostra que Bom Jesus dos Perdões tem 713, né, de IDHM, e nesse ponto vermelho aqui mostra esse número, né, em relação ao conjunto de dados, em relação às cidades, né, quantidade de cidades e os valores aqui. Então ele está numa faixa onde tem poucas cidades, né, varia aqui de 0 a 100, e a concentração é mais aqui nessa subida do gráfico, né, aqui entre 200 a 600, no caso, então ele fica nessa parte aqui, onde existe poucas cidades, onde existe poucos números, né, a frequência não é grande. Aqui já no, no gráfico por quartil embaixo, já conseguimos ver onde ele está em relação ao quartil, então ele faz parte do quartil 1, e aqui um gráfico de barras para mostrar a comparação entre o número que apresenta Bom Jesus dos Perdões em relação ao que a gente já calculou, né. Então ele está abaixo da média, aí aqui tem um valor máximo, o mínimo, e ele fica abaixo dos 2 valores modais também. E em relação àquele grupo de porcentagem, ele faz parte do grupo 1. Agora a cidade de General Salgado, também analisando o IDHM 2010, aqui no ponto vermelho a mesma coisa, ela se situa aqui, ó, nessa parte onde não tem tantas cidades, né, mas Eh, ela já é um pouco, o IDHM dela já é bem melhor do que de Bom Jesus dos Perdões, em 747, então ela fica aqui um pouco mais acima, esse pontinho vermelho. Aqui o quartil, ó, né, em que quartil ela faz parte, no caso o quartil 3. Aqui no gráfico General Salgado de IDHM de Barras, aqui já mostra a comparação
da cidade com os mesmos números, né? Da média, o máximo, o mínimo, a moda 1 e a moda 2 da coluna de DHM. Então, o General Salgado ele está acima da média, né? Ainda está abaixo do máximo, né? Acima do mínimo, e quase a mesma coisa dos dois valores modais. Ele faz parte do grupo 3 de porcentagem. Agora vamos analisar a parte da renda, né? Da coluna de DHM renda, para caracterizar os dados e fazer a mesma análise que a gente fez com as outras duas cidades. Então aqui também, a mesma coisa, o gráfico de dispersão. Então já vê que ele já muda bastante, né, em relação à dispersão do primeiro, que é o IDHM de 2010, IDHM total, no caso, esse aqui é o de renda. Então a dispersão ela concentra mais aqui também, entre 650, 700, né, nessa parte aqui. O outlier máximo, aí tem o valor mínimo aqui, vai ser mostrado no próximo. Aqui o máximo 891, o mínimo 592, o valor mediano e a concentração dos dados aqui no box plot. Aqui os dois histogramas, né, o cumulativo e o normal, já exemplificando aqui o valor da amplitude, que é 299, então amplitude maior do que o último que a gente acabou de ver, a variância populacional e o desvio padrão. Então aqui só caracterizando como os dados se comportam, né? Então aqui já a concentração, ela não mudou bastante, mas ela fica um pouco mais para a esquerda aqui entre o começo de 700 aqui, do número 700 e até 750. Aqui foi separado em dois gráficos porque existem 4 valores modais, né? Então esse primeiro gráfico aqui mostra a média, né? Aqui a linha vermelha ela se sobrepôs, porque a média, a populacional mostral e a mediana compõem o mesmo valor praticamente, né? São das casas decimais. Aqui também a gente mostrou o valor máximo, que é 891 e 592, eu estava no último gráfico. Os valores modais aqui, o amarelo, né, começa aqui, é o 713, depois 716, 720, 727. Aí aqui essas linhas são mais para mostrar onde esses dados, né, o valor calculado, onde eles se encontram no gráfico. E aqui uma informação que a gente pode tirar, né, 311 cidades acima da média, 12 igual à média, 322 abaixo da média. Então, há mais cidades abaixo da média do que acima, né, a parte de IDHM e renda, considerada a cidade de São Paulo. Aqui de novo, um gráfico por quartil, então a quantidade de cidades em cada quartil, os limites dos quartis, né, 691 até 891, aí a amplitude interquartil. Aqui grupo de porcentagens, igual foi feito anteriormente, considerando os limites interquartis, separando em 4 porcentagens de grupo, e o grupo que apresenta mais é o grupo 1, que equivale a 26%, né, que tem 668 cidades. Agora a análise de Bom Jesus dos Perdões, né, que é um dos municípios que a gente está analisando em relação à renda. De novo, os 4 gráficos para exemplificar melhor a posição do Bom Jesus dos Perdões agora com relação à renda, né? Então, seu valor de IDHM renda é 716, o pontinho amarelo aqui nesse gráfico mostra onde ele está em relação ao todo, né? Então, ele está aqui, flutuando nessa parte aqui, entre 700, né? Um pouco perto de 700, né? Porque é 716. O gráfico de quartil, ele se encontra no Bom Jesus dos Perdões em relação à renda, se encontra no quartil 2, né, que é bem onde mostra aqui, essa partezinha em vermelho. O gráfico de barras, que mostra a relação dele com os valores calculados, né? Então, tipo, ele está perto dos valores modais, é um pouco acima do valor da média, e aqui também mostra o mínimo e o máximo, né? Então, por isso que o gráfico se comporta desse jeito, as linhas mostram bem aqui onde ele está. E aqui ele mostra, né, a parte 2, onde ele está, no grupo de porcentagem. A cidade de General Salgado agora. Então, o General Salgado tem renda de 734, né? Então maior que Bom Jesus dos Perdões. Então, aqui o pontinho amarelo um pouquinho mais para cima. Aqui mostra o conjunto de todas as cidades, né? A quantidade de cidades e os valores. Agora, General Salgado está no quartil 3. E em relação ao gráfico de barras aqui, General Salgado também está acima da média em relação à renda. E praticamente também na mesma faixa de valor dos valores modais aqui, né? Tendo umas leves variações. E no grupo de porcentagem está na parte 3. Agora, analisando a coluna de longevidade, né?
De novo, aqui a gente já consegue ver o gráfico de dispersão um pouco mais espalhado, né. Não tem uma concentração grande como foi visto nas outras colunas, nas outras análises. Eh, não dá para dizer que tem uma concentração muito grande, né, mas em uma faixa de 100, considerando, de 100 não, desculpa, de 50, mas entre 800 e 880 os pontos estão bem próximos, assim, né. Aí aqui tem o mínimo, o máximo, que vai ser observado melhor aqui, né, o máximo de 890 e o mínimo de 775. Então, como a gente viu, de 800, né, entre 820 até 850, mais ou menos, os gráficos estão mais os gráficos, desculpa, as cidades, os pontos, né, os valores estão mais juntos aqui. E a mediana é de 837. Aqui o histograma, né, como a gente pode ver, o cumulativo e o normal. Dá para observar também, né, o cumulativo a gente consegue ver que entre 850 até 880 tem bastante, né. Aqui a barra está maior e aqui no da direita também. Aqui os valores que a gente obteve da amplitude, da variância e do desvio padrão. Aqui o gráfico também vai mostrar a média, a mediana e a moda, né, ou seja, onde esses valores que a gente calculou se apresentam no gráfico. A média em vermelho aqui, que equivale a 836, a mediana 837, e a moda é só um valor dessa vez, é 823, que está em verde, né. A cor que está aqui no tópico é a cor que está no gráfico. E aqui o cálculo que a gente fez para saber quantas cidades estão acima da média, abaixo ou igual. Então tem 5 igual, 316 abaixo, 324 acima. Então tem mais cidades acima da média. Aqui a visualização dos dados por quartis, né? É o mesmo esquema anterior. A quantidade de cidades aqui na esquerda, os limites dos quartis e a amplitude interquartil. Essa é a menor amplitude né, em relação ao que a gente já viu, de 72, né? Até porque os dados estão bem agrupados no valor 800, né? Na casa centenária do 800 aqui. Aqui a relação de grupos, né? Então, no grupo de P2 é o que tem mais cidades, então vai ser um pouquinho maior aqui. E a legenda aqui mostra onde está P2, que é o azul ali no caso. Agora, análise de Bom Jesus dos Perdões em relação à longevidade. Aqui no ponto verde vai mostrar onde está Bom Jesus dos Perdões, né, em relação ao gráfico, em relação ao conjunto todo, né. Então, Bom Jesus dos Perdões tem 802 de longevidade. Aqui dá para ver certinho onde ele está. Bem nessa parte aqui de 800, né, tá bem perto da intersecção aqui do gráfico. Faz parte do quartil 1, como mostra ali, né, na legendinha verde do gráfico. O gráfico de barras mostra Bom Jesus dos Perdões aqui, que ele está abaixo da média, né, e abaixo até do valor da moda e da mediana, e ele faz parte do grupo 1 de porcentagem. Agora General Salgado, o valor é quase igual do Bom Jesus dos Perdões, né, o pontinho verde aqui está um pouquinho mais acima. Ele também faz parte do quartil 1, fica abaixo da média, né, eles estão bem próximos aqui, General Salgado e Bom Jesus dos Perdões em relação à longevidade, e faz parte do grupo 1 de porcentagem. Agora, analisando a última variável, né, de educação, do conjunto de dados da tabela, a gente tem que esse gráfico de dispersão também é bem parecido com o de longevidade, né, mas com relação tem uma concentração também entre 600 e 700, 750. Aqui no Boxplot dá para ver melhor, entre 650 e 700 os números estão mais agrupados, o máximo de 825, o mínimo de 520. Aqui também tem a mediana e os quartis que vão ser mais aprofundados mais para frente. Aqui tem o histograma cumulativo, bem como foi feito nos passos anteriores. O valor da amplitude, 305, variância, 2.338, o valor de desvio padrão, 48. Aqui a média, a mediana e a moda. A média de 776, está mostrando aqui no gráfico. A média e a mediana estão valores bem próximos, né? E a moda também é só um valor, 719. E aqui mostra, né, há 329 cidades acima da média, 7 igual a média, 309 abaixo. Então aqui também tem mais cidades acima da média com relação ao IDHM de educação. A visualização por quartis, né?
bem como foi feito, separando aqui por cor, a quantidade de cidades em cada quartil, o limite do quartil, né, do cálculo, 644 para 1, 778 para o quartil 2, a amplitude interquartil, 181, uma amplitude bem grande, 825 a menos 648. Aqui o grupo de porcentagem, né, a relação das cidades que compõem cada quartil em relação ao todo, né, então no grupo de P1, as 165 cidades, que equivale a 25,6%, né, como foi feito anteriormente. Agora a análise de Bom Jesus dos Perdões em relação à educação, né, a última variável de análise das cidades. Seguindo o mesmo padrão, Bom Jesus dos Perdões apresenta 631 de IDHM Educação. Aqui no gráfico a gente consegue ver a quantidade de cidades e os valores, né, do IDHM. Então ele está aqui, né, perto de 600 e um pouco acima de 600, né, 631. Como se comportam os dados, né, que é essa linha azul aqui, subindo, crescente. E ele faz parte do quartil 1, como mostra aqui na visualização de dados por quartil. Aqui no gráfico de barras dá para ver que ele está abaixo da média e abaixo da moda também, do valor modal que a gente encontrou. Ele faz parte do grupo de porcentagem de parte 1. Analisando agora o General Salgado, em relação à mesma variável, educação. Então, apresenta um número maior, né, bem maior que Bom Jesus dos Perdões. Então, ele já está aqui, o pontinho preto, já está perto de 700, né? Está numa faixa maior aqui. Está numa faixa menor em relação à quantidade de cidades que apresentam esse mesmo número, mas está maior com relação ao número, né? Número total. Então, ele já muda aqui também na parte do quartil, está no quartil 3, que é essa parte de roxinha aqui que dá para observar no gráfico. E General Salgado também está maior, está acima da média, então faz parte daquele grupo de cidades que estão acima da média, e um pouco menor que o valor modal que foi calculado. E ele está na parte do grupo de porcentagem, parte 3. As conclusões. As conclusões, a gente fez um overview em relação às duas cidades que a gente pegou para análise, né? Então aqui, os dados em relação às cidades, né? A IDHM, renda, longevidade, educação, né? Os dados que foram fornecidos na tabela original. Então a gente consegue ver aqui, né? Em relação ao ponto, a, a posição da cidade e o número, né? O número que ela apresenta de índice. Então a gente vê aqui de IDHM total, General Salgado tem um número maior. Esse número é o amarelinho, o, o verde aqui, né? E renda também está maior que Bom Jesus dos Perdões. Aí longevidade, General Salgado também é um pouquinho maior. E com relação à educação, General Salgado também tá maior que Bom Jesus dos Perdões. Isso se reflete até porque General Salgado, na posição do ranking, está maior que Bom Jesus dos Perdões mesmo. Então essa é a variação aqui. A gente consegue ver que essa bolinha amarela está perto de 800 aqui. Essa aqui está maior, está acima de 800. A vermelha está abaixo de 650. No caso é educação, né? O índice de educação. General Salgado está acima aqui, perto de 700. Acima de 700, né? No caso 702. Que são os mesmos gráficos que a gente viu anteriormente aqui na análise, né? É esse primeiro gráfico aqui, onde mostra os pontinhos aqui. E que aqui mostra a linha com relação ao comportamento deles. Então, aqui está em crescimento, que é em relação à quantidade de cidades, né? No eixo X e o Y, os valores. Então, você vai mostrar a concentração de cidades que apresentam esses valores que estão aqui. Aqui é só para mostrar mesmo elas num plano, né? Para mostrar a diferença. Então, aqui, analisando um overview, né, do Bom Jesus dos Perdões agora, uma análise geral, em relação ao IDHM 2010, está abaixo da média, está no primeiro quadrante da análise em porcentagem, né? De renda está um pouco acima da média, então o IDHM de renda de Bom Jesus dos Perdões é o único que está um pouco acima da média, né? Está acima da média e é só um pouco. No segundo quadrante de análise em porcentagem, a longevidade também está abaixo da média, a educação também abaixo da média, no primeiro quadrante. Aqui no gráfico da direita a gente consegue ver essa variação aqui, né? De fato, a longevidade apresenta um número maior, mas ainda está abaixo da média, né?
Aqui General Salgado, né, então a gente já vê essas diferenças de como na linha amarela aqui o comportamento dela, né, longevidade também é um índice maior para General Salgado, mas está acima da média em 3 quesitos, IDHM 2010 acima da média, ainda também, e educação também. Aí só a longevidade que está abaixo da média, apesar de ser um número alto, mas longevidade, como a gente viu na concentração de dados, os números estavam bem altos. É isso, obrigado.